o livro de Juízes narra esse período de apostasia e arrependimento, como foi bem dito aqui pela pastora Vânia. Então o povo de Israel se apostatava, afastava-se de Deus, depois se arrependia por causa da opressão, por causa dos problemas, se arrependia, Deus vinha e socorria, assim como Ele faz com cada um de nós. Se nós clamarmos por socorro, Deus sempre vai socorrer a gente, pode ter certeza disso. A gente é ruim, Deus não é ruim. Então quando a gente clama a Deus, Ele sempre vai atender a gente. E esse povo se parece muito com a gente, porque a gente também tem essa tendência, às vezes, de se afastar um pouquinho de Deus, se afastar um pouquinho do propósito de Deus, mas quando as coisas apertam, a gente corre para Deus de novo, clama a Deus, e Deus atende a nossa necessidade. E é até importante falar que as dificuldades da vida, elas são uma bênção. Diga assim: a minha dificuldade é uma bênção. Por quê, pastor? Porque a dificuldade, ela sempre vai te levar para perto de Deus. Ela sempre vai te levar para próximo de Deus. Imagina uma vida sem dificuldade. Imagina uma vida que não dá nada errado, tudo der certo. Então, um ser humano com uma vida que só dá certo, só dá certo, só dá certo, só dá certo, ele tem uma tendência muito grande de se afastar de Deus por causa dos sucessos da vida. Então, de vez em quando tem que vir uma guerrinha, tem que vir uma lutinha, para a gente lembrar de quem é Deus, lembrar do que Ele pode fazer, chorar no pé dEle, pedir socorro para Ele. Então isso é importante. Então o que estava acontecendo aqui com esse povo? Esse povo tinha abandonado a Deus, como a gente já leu no versículo 1, abandonou a Deus, se afastou de Deus, e agora tudo estava dando errado para eles. Imagina só, trazendo para os nossos dias, você vai construir uma casa. Aí você começa a construir sua casa, põe lá um bloco, 2 blocos, vai levantando, faz toda a estrutura para construir a casa, e você vai cheio de expectativa: eu quero melhorar de vida, vou ter minha casa, estou melhorando. E de repente, quando você chega no outro dia de manhã na obra, está tudo derrubado. Derruba tudo, rouba seus blocos, rouba sua areia, rouba suas pedras, rouba cimento. Como que você vai se sentir? Muito mal, não é? Aí você vai criando um mecanismo: vou colocar um portão aqui porque os caras estão roubando meu material. Aí você começa de novo, vamos lá, sacode a poeira, constrói de novo. E começa a levantar de novo. Quando você vai levantando de novo, chega um dia na obra, você encontra a casa destruída de novo. Os caras deram um jeito de roubar de novo tudo que você tinha. Aí você vai ficando revoltado com aquela situação, porque aquilo está impedindo você de progredir, está impedindo você de prosperar. E era exatamente isso que estava acontecendo com eles. Eles plantavam, o inimigo vinha e devastava as plantações. Eles estavam criando um animalzinho lá, o inimigo vinha e matava os animais, não deixava eles progredirem. Por isso que a Bíblia fala: eles empobreceram tanto que só tinha uma alternativa para eles. Qual que era? Clamar a Deus: Deus, me ajuda, eu quero a ajuda de Deus. E aí a Bíblia fala então que Deus vai ajudar eles, mas para isso Deus vai usar uma pessoa que também precisava de ajuda, que é o nosso querido irmão Gideão. Então Gideão, se você olhar para todo o contexto da vida dele, ele me parece o cara mais improvável de poder resolver o problema de Israel, porque ele também não tinha a aparência de um guerreiro, não era alguém que estava batalhando, nada disso. Ele estava fazendo o que a Bíblia fala? Que ele estava escondido, fazendo o que? Malhando trigo no lagar. Aí eu pergunto para você: lagar é lugar do que? De malhar trigo ou de prensar uva? Prensar uva, não é isso? Então ele estrategicamente pegou o trigo dele, levou para o lagar e falou assim: esses caras não estão deixando a gente progredir, eu vou pegar esse meu trigo aqui, eu vou malhar aqui no tanque de prensar uva para o inimigo, para confundir o inimigo. Só que ele está ali, mas está revoltado, está triste, está medroso. Então a gente vai ver que a característica principal aqui de Gideão é que ele estava muito deprimido, com medo, com complexos, com tantas coisas que a gente vai notar aqui no texto. Eu quero passar aqui para a gente observar essas coisas bem rapidinho. Juízes capítulo 6, versículo 11, por favor. Então olha aí: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uva para escondê-los do midianita. Então aqui a primeira coisa que você nota aqui é que ele estava com muito medo. Por isso que ele estava fazendo exatamente dessa forma, por causa do medo. Ele estava tendo que escolher um lugar estratégico para malhar o trigo. Consequentemente, outra coisa que aparece aqui na vida de Gideão, lá no versículo 15:
Porque Deus fala para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso, você vai vencer. E aí ele responde: Senhor, como que eu posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Então a segunda coisa que você nota aqui é que ele estava cheio de complexo, que é o que nós chamamos de complexo inferior. A síndrome do patinho feio. Ele olha assim e fala: eu não tenho condições, eu não sou um cara adequado para isso. Tem gente melhor que eu, tem gente mais apropriada que eu, tem gente mais intelectual que eu, tem gente que tem um currículo melhor que o meu, tem gente que tem capacidade mais do que eu, tem gente que tem mais força do que eu. Então é exatamente isso que ele está pensando, por conta do medo. O medo está fazendo tudo isso com ele. Continuando, ele agora recebe um comando de Deus para ele ir e derrubar os altares de idolatria que tinha na família, e ainda pegar o segundo boi do pai dele, que era o boi que estava sendo separado para um sacrifício, para poder oferecer para Deus. E aí agora ele recebe essa missão, mas ele está com muito medo. E uma coisa que ele está buscando, continua lá, versículo 27. O anjo de Deus disse, não, 27, desculpa. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite, não durante o dia. Terceira coisa que você observa aqui é que ele estava preocupado com a opinião dos outros. Então ele estava preocupado com a opinião da família, ele estava preocupado com a opinião dos homens da cidade, e por conta disso o medo, porque o medo faz exatamente isso, porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, do que as pessoas vão falar de mim, do que as pessoas vão imaginar que eu sou, então eu não faço, e eu fico travado. Então você vai percebendo que o medo está travando Gideão. Gideão está travado por causa do medo. E aí Deus vai trocando ideia com ele, porque Deus está curando ele do medo. Deus quer curar Gideão dos seus medos. Deus está dizendo assim para Gideão: Gideão, eu vou libertar você desse medo aí. E agora Deus fala para ele: eu vou te usar, cara, eu vou usar você. E aí você vai notar agora outra característica que estava na vida de Gideão, era a insegurança. E a insegurança, ela é parente do medo também. Mas a insegurança tem muito mais a ver com a dúvida, com a interrogação que a gente põe na nossa vida. Será que é Deus mesmo? Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus vai operar isso na minha vida mesmo? E olha o que ele faz aqui, ele vai fazer uma jogadinha com Deus, versículo 36 de Juízes 6,36, ele vai dizer assim: Gideão disse a Deus: eu quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como você prometeu. Continua. Vê, porém, uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Então a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: ele vai dizer assim para Deus: Senhor, se o Senhor pretende mesmo me usar nessa situação, eu quero fazer um teste. Aí ele vai lá, pega uma lãzinha de ovelha, né, um novelinho de lã de ovelha lá, como é que fala? Um quê? Um chumaço. Quem foi que falou chumaço aí? Chumaço. É chumaço o nome? Pega o chumaço da ovelha então. Vai lá, pega lá, e ele faz uma bolinha ali e põe e fala para Deus: Deus, se o Senhor quiser me usar, vamos fazer um pacto então. Eu vou deixar do lado de fora da casa. Quando eu acordar no outro dia, tudo tem que estar seco, só a lã tem que estar molhada. E aí Deus então ouve o que ele fala. Tá bom, Gideão, você quer que eu mostre que eu estou com você? Quer vencer a sua insegurança, Gideão? Eu vou mostrar para você. E aí quando o Gideão acorda no outro dia, ele pega o novelinho de lã e ele aperta, e quando ele aperta assim, sai água. Tudo estava... sai água, exatamente, sai água, e tudo em volta estava seco, só a lã estava molhadinha. Só que ele ainda estava inseguro, diga assim, ele estava inseguro ainda. E ele fala para Deus ainda mais, continua, não tira não, tá, Mateus, deixa aqui para nós, filho, obrigado. Assim aconteceu, Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Continua. Então Gideão disse outra vez a Deus: não se acende a tua ira contra mim. Ou seja, eu estou em dúvida ainda. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e haja orvalho sobre toda a terra. Então ele falou: agora o Senhor vai fazer o contrário. Agora eu vou botar a lã de novo. A lã vai permanecer seca e tudo em volta vai ficar molhado. Combinado, Deus? E Deus
Aceita, tá bom, Gideão. Eu vou curar você desse medo, eu vou curar você dessa insegurança. Quem aqui já fez isso com Deus? Levanta a mão assim. Eu também já fiz. Eu também já fiz isso. Porque às vezes a gente está tão na dúvida se é Deus mesmo, e a gente quer botar Deus nos testes, nos nossos testes, né? E não tem nenhum problema com isso, porque Deus conhece a gente. O que Deus quer é que a gente tenha uma vida com Ele sem precisar fazer teste. Esse é o desafio. A gente não pode viver a nossa vida cristã o tempo todo testando Deus. Por quê? Porque isso revela que nós não o conhecemos. No começo da nossa caminhada, às vezes a gente faz aqueles testes. Olha, eu vou fazer o seguinte, Deus, eu vou lá na padaria. Se eu encontrar um cara vendendo mortadela na rua, é o Senhor. Deus, se eu encontrar um cara usando chapéu vermelho, é o Senhor. Então a gente faz esses testes com Deus. Só que viver uma vida de testes com Deus não é saudável para nós. Nós precisamos ir para outro nível, o nível das experiências, de conhecer Deus sem precisar testá-lo, saber que Ele faz, que Ele está no controle de todas as coisas. Então a gente olha, Gideão está se comportando dessa forma, Deus está, continue o texto. Então Gideão disse outra vez, continua, o próximo, 40. Assim Deus fez naquela noite, somente a lã ficou seca, mas o chão ficou coberto de orvalho. Outra observação que a gente faz então, Gideão ouviu a palavra de Deus dizendo que queria vencer, queria libertar o povo, e agora ele fala, então Gideão fica empoderado naquele momento e convoca uma galera para ajudar ele. Então, Deus vai me usar para libertar o povo, eu preciso levantar um exército aqui entre o povo de Israel. E ele levanta 32 mil homens. Só que 32 mil homens ainda era pouco, comparado àquilo que ele ia ter que enfrentar, que era um exército de 135 mil homens. Então era muito grande o exército que ele tinha que enfrentar. Mas mesmo assim ele fica empoderado, porque ele fala, melhor com 32 mil do que com nada, né? E aí aqui começa então as lições para toda a vida que a gente vai aprender. 5 lições aqui que eu aprendo com a vida de Gideão para essa noite. Capítulo 7, versículo 1. Ele diz assim: de madrugada Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. 2. O Senhor disse a Gideão: Gideão, você tem muita gente aí, tem gente demais, para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então Deus olha para 32 mil contra 135 mil, mas Deus olha e fala assim: Gideão, tem muita gente aí. E a primeira coisa que eu aprendo com essa declaração de Deus é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, Ele quer agir na minha vida e na sua vida, a ponto da gente perceber que é de fato Ele, e não se garantir em nada que tenha a ver com as nossas habilidades, com o nosso poder bélico de batalha. Porque às vezes a gente quer ir para a batalha, mas a gente quer ir com as garantias. A gente quer ter garantias de que Deus vai usar a gente. Deus, eu vou ir, mas o Senhor vai fazer o quê? Então a gente tem medo de pisar sem olhar. Então quando ele olha para 32 mil soldados, Deus olha, e o senso de humor de Deus aqui é engraçado, que ele fala assim: tem muita gente aí, Gideão. Aí eu acho que o Gideão fala assim: muita gente tem lá, tem 135 mil lá, aqui tem pouco, e o Senhor ainda vai desfalcar o meu exército? Tem 32 mil pessoas aí, Gideão, e tem muita gente. O texto de Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem do meu louvor. Então Deus, Ele quer operar na minha vida e na sua vida, a ponto da gente não acreditar que a nossa vitória veio da mão de outra coisa, ou de outra pessoa, do nosso currículo, dos nossos argumentos, ou das nossas habilidades, ou da nossa conta bancária, ou do nosso poder de riqueza. Deus quer operar na nossa vida sendo exclusivo. E esse é o desafio. Deus está convidando a gente nessa noite para elevar o nosso nível de fé nele. Porque às vezes a gente carrega o nome: eu sou crente, eu vou na igreja,
E eu estou me incluindo na mensagem, tá, gente? Essa mensagem não é o pastor pregando para a igreja, é Deus pregando para todos nós. Então, às vezes, é muito fácil você falar que você confia em Deus quando você está cheio de garantias. É muito fácil você demonstrar sua confiança em Deus quando a sua conta bancária está com saldo positivo, tem colchão emergencial, tem dinheiro caindo todo mês, tem gente devendo você para o dinheiro entrar. É muito fácil confiar a Deus nesse nível. E eu não estou dizendo que é errado você ter o dinheiro, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que é muito fácil você viver uma relação com Deus nesse nível. Aí eu pergunto para você, de quem é a glória do que Ele tem feito na sua vida? É da sua própria força, da sua própria capacidade, ou são das garantias, ou das garantias que você tem, ou é do próprio Deus? Porque isso é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Eu, de fato, estou deixando Deus ser glorificado na minha vida, de fato? Ou a minha confiança está nessas coisas? Jeremias capítulo 9, versículo 23, o Senhor diz assim, põe para nós aí, Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Continua. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então ele está dizendo assim para mim e para você, o sábio não pode se gloriar na sabedoria, o rico não pode se gloriar na sua riqueza, e o forte não pode se gloriar na sua força. Quando nós temos uma batalha para enfrentar, no que nós estamos apoiados? Qual que é a garantia que a gente tem naquilo que a gente está buscando? Eu tenho que passar, a única solução que tem para isso é o médico lá resolver. Quando a gente começa a confiar excessivamente nisso, e não na palavra de Deus, nós estamos impedindo Deus de fazer algo grande na nossa vida. Nós estamos bloqueando a ação de Deus, porque Ele fala assim, que não é para você se gloriar, nem na sua sabedoria, nem na sua riqueza, nem na sua força. Olha como é que isso é tão sério, que nem para a nossa salvação Ele deixou essa brecha. Há muito tempo a igreja tem ensinado para nós que a salvação, ela é o mérito humano. Então a gente aprendeu isso desde o catecismo, que para a gente ser salvo a gente tinha que fazer alguma coisa. Então tinha que ser um bom menino, tinha que se comportar bem, não pode falar palavrão, não pode roubar, não pode isso, não pode aquilo. Todo esse aspecto da lei moral de Deus a gente carregava para ter isso como garantia da nossa salvação. Mas biblicamente falando, a salvação não é o resultado de nada disso. O homem não é salvo porque não mata, o homem não é salvo porque não rouba, o homem não é salvo porque não fuma, o homem não é salvo porque não fala palavrão, o homem não é salvo porque deixa de fazer adultério, nada disso. Isso tudo é o resultado de alguém que encontrou com Jesus e renunciou à sua carne. Mas o homem é salvo exclusivamente porque Deus quis salvar o homem. E ele diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Põe para nós aí. Efésios 2, 8 e 9. Olha aí, presta atenção que a Bíblia ensina. O ensinamento bíblico é esse. Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Por quê? Não por obras, para que ninguém se glorie. Então presta atenção, ninguém é salvo pelo que faz, nós somos salvos pelo que Ele fez, ponto final. Esse é o plano de Deus. Então não é pelo que você faz. Então não tente merecer a sua salvação, porque se você tentar merecer a sua salvação, não precisa ter Jesus. Se o homem dá conta de se salvar pelo que ele faz, me responda uma pergunta: para que tem Jesus?
Para que Deus enviou Jesus então, se o homem dá conta de se salvar? Se o homem dá conta de se salvar, para que Deus envia Jesus na terra? Então a salvação não é o resultado disso, para que ninguém se glorie. Então Deus, Ele não quer a sua participação naquilo que Ele quer fazer. Entenda isso. Seja em qualquer área da sua vida, aquilo que Deus quer fazer, Ele não precisa da sua ajuda. Quando Deus promete para Abraão que ia dar um filho para ele, já ele sendo velho, a Bíblia fala que o corpo dele já não tinha condição nenhuma, o corpo da mulher dele muito menos, os dois estavam velhos, não produzia mais. E Deus faz uma promessa, fala: eu vou dar um filho para esse casal. Ela ri, ela acha graça, ela acha impossível. E aí o que ela faz? Ela vai lá e dá uma ajudinha para Deus. Porque é exatamente assim que a gente faz. A gente chega lá e dá uma ajudinha para Deus, para Deus operar o milagre. E ela arruma uma mulher para o seu marido deitar, engravidar aquela mulher e pronto. Mesmo assim, Deus quis cumprir a sua promessa e deu o filho da promessa chamado Isaac. Todo mundo conhece a história. Se o filho da promessa fosse Ismael, Sara ia se gloriar daquilo. Eu ajudei Deus a cumprir o milagre dele na minha vida. Olha para o seu irmão carinhosamente e fala assim: Deus não precisa da tua ajuda. Entenda isso, Deus não precisa da tua ajuda. O que Ele quer fazer na sua vida, Ele quer fazer exclusivamente, sem a sua participação, para você não bater no peito e dizer assim: ó, foi eu. Imagina lá no céu, a gente chegar salvo, e a gente olhar e falar assim: eu estou aqui porque afinal eu fui um bom menino, eu obedeci todos os mandamentos de Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu ia na igreja, eu dava o dízimo, eu dava oferta, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Imagina a gente chegando diante de Deus e se comportando dessa forma. Então Deus não precisa da sua participação para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deuteronômio 8,17, ele diz também, 8,17, ele fala assim, ó, Deuteronômio 8,17: não diga, pois, no coração. Isso aqui é uma tentação, gente, porque a gente é inteligente, faz uma faculdade, faz os cursos, se capacita, e aí a gente quer achar que é nós que somos capazes de gerar a riqueza na nossa própria vida. Mas um cristão, ele tem esse entendimento, e ele diz assim, ó: não diga, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Continua: antes lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então não é para você olhar para a sua riqueza e falar assim: eu sou o cara, o meu currículo, ele é o melhor. Eu estudei isso, estudei em Harvard, estudei não sei na onde, e não sei o que, tudo. Então, quando você começa a se orgulhar de tudo isso, é como se você estivesse dizendo assim: Deus, eu não preciso da tua ajuda. Os países de primeiro mundo que estão se apostatando da fé, países da Europa, por exemplo, o bichinho que picou eles foi exatamente esse, a soberba. Porque eles acham que não precisam mais de Deus. Tem uma amiga nossa que mora lá na Inglaterra, ela foi falar de Deus para uma pessoa, e a pessoa fala assim: Deus para mim é o que a gente fala aqui no Brasil, talvez venha importado de lá, isso aí, é dinheiro no bolso. Então as pessoas, é um bichinho perigoso que quer picar a gente ficar envaidecido. Segunda coisa importante que a gente vai aprender com a história de Gideão. Então Deus olha para Gideão e fala: Gideão, tem muita gente aí, eu quero glorificar o meu nome através dessa batalha. Tem muita gente aí nesse negócio, tem muito soldado aí para você. Faz o seguinte, Gideão, faz um apelo aí para o pessoal, faz uma reunião, e essa reunião com base em Deuteronômio capítulo 20, põe para mim aí, porque era um processo da lei, capítulo 20, versículo 8, põe no 8, olha o que diz a lei: por fim, os oficiais acrescentarão:
Alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para casa, a fim de que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. E aí Gideão vai fazer isso. Volta lá no capítulo 7. Versículo 3, tá? Capítulo 7, versículo 3. Gideão convoca a galera lá e fala: pessoal, tem uma pergunta aqui para fazer para vocês. Não, lá em Juízes 7:3. Juízes 7:3. Anunciem, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, quantos vão embora? Meu Deus, aí ficou ruim pro cara agora, hein? Eu acho que ele pensou assim: eu vou falar quem está com medo, mas vai uns 5 vai embora. Uns 10 vai sair. 22 mil, opa, já que abriu a oportunidade, ó, vou dar no pé. Inclusive Gideão também estava com medo. Só que ele era o líder daquele movimento, ele não podia ir embora. Quem vai embora? 22 mil vai embora. Aí Gideão, estou imaginando ele aqui, meu Deus, se estava ruim, ficou pior o negócio. Sobraram quanto então? 10 mil. Sobra 10 mil, continua. O Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda tem gente demais aí. Gideão, tem mais gente aí, cara, tem muita. Deus, mas tem 10 mil, já tá bom, Deus. Eu tenho 135 mil para derrotar lá. Não, tem 10 mil, tem muito ainda. Desça com eles à beira da água. Eu separei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. No entanto, se eu disser este não irá com você, ele não irá. Então leva todo mundo para a beira do rio e dá o comando de Deus. Qual que é o comando? Vamos lá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. Então, o comando de Deus aqui foi o seguinte: você vai gritar, pessoal, pode beber água. Quando eles correrem para a beira do rio para beber água, quem beber água igual o cachorro, como que o cachorro bebe água, gente? Faz aí como é que o cachorro bebe água. Ó, não é assim o cachorro, né? Quem beber água igual o cachorro, volta para casa. Quem beber água, colocar o joelho no chão e levar a mão na boca assim com a água, esse vai ficar com você. Aí Gideão talvez pense na cabeça: tomara que os burrão seja menos dessa vez. E aí ele dá o comando. E aí o que vai acontecer? Continua. O número dos que lamberam a água levando com as mãos na boca foi o de 300 homens. Os demais ajoelharam para beber. Quantos foram embora para casa agora? 9.700. Sobrou 300. Isso é animador para Gideão, vocês acham? Sim ou não? Mas Deus está querendo mostrar para ele o poder dele. E o segundo ponto da mensagem é: Deus tem um processo seletivo. Deus, para salvar uma pessoa, não faz acepção, amém? Deus não faz acepção de ninguém para salvar. Mas para usar para propósitos, Deus escolhe pessoas. Não é qualquer um que Deus usa para grandes propósitos. Então tem um processo seletivo de Deus. E o nosso grande engano é achar que Deus escolhe baseado naquilo que a gente acredita que é importante. Por isso que a gente se garante demais nas nossas habilidades, nos nossos talentos, nos nossos recursos, e a gente se acha talvez apropriado para Deus usar a gente, porque a gente é habilidoso. Eu estava dizendo aqui pela manhã que nós que somos do altar, que cantamos, que pregamos, nós temos um perigo muito grande. Porque eu já tive a tristeza de lidar com músicos, por exemplo, que ele acha que a igreja só adora quando ele canta. E essa é uma tentação. Às vezes tem músico que aqui em cima ele é um adorador, aí embaixo ele é um jurado, que está julgando o tempo todo, errou a nota. E tocou fora. E essa voz aí não é boa. Em vez da gente adorar e concentrar naquele ambiente de culto, o que a gente está fazendo? Nós estamos observando. E os pregadores também podem cometer esse erro.
Eu posso ter uma pessoa pregando aqui que não seja eu, e eu ficar ouvindo aquela pessoa pregar, e o tempo todo está marcando aqui. Pregou fora. Esse ponto aqui eu não concordo. Isso aqui não sei o que e tal. E isso é ruim, porque isso é orgulho. Isso é orgulho. Então você quer descobrir, e eu vou falar isso abertamente aqui, até tem muitos músicos na nossa igreja. Quer saber se um músico é um adorador de verdade mesmo? Veja onde ele está depois que acaba o louvor. Porque se ele estiver lá no hall conversando e batendo papo, ele não tem autoridade para cantar aqui. Pode até cantar, mas autoridade zero. Por quê? Porque o culto está acontecendo aqui, não está acontecendo lá. Por que na vez dele ele quer que todo mundo levante a mão, na vez dele ele quer todo, mas na vez do outro ele não consegue adorar? Orgulho. Deus tem um processo seletivo. Deus vai escolher aqui. Deus vai fazer uma escolha. 300 homens, está dizendo assim para Gideão: Gideão, eu vou selecionar os caras que vão ganhar essa batalha com você. Eu vou selecionar esses caras. Trazendo para a nossa vida, você se garante no seu currículo demais? Você olha para o seu currículo e fala: eu tenho chance. Quem já participou de processo seletivo aqui? Levanta a mão. Muita gente já participou. Vai fazer uma entrevista numa empresa, aí você... Eu já fiz isso, tá? Estou falando, não sei você, talvez você nunca tenha feito. Mas aí você vai lá, tem 10 caras para concorrer à vaga. Aí você chega lá no escritório, tem 10 caras lá para concorrer. Aí você encosta perto de um e pergunta: e aí? Tudo bem? Tudo bem. Você é formado no quê? É assim. Aí o cara fala... Aí o cara começa a falar, aí você compara o seu currículo e fala: esse aqui eu já ganhei. Aí já encosta no outro. E você? Eu tô aqui, essa vaga aqui, não sei o que. Aí você olha pro cara, esse aqui também. Aí você vai se enchendo, fala: meu currículo é o mais poderoso aqui. O meu currículo é o que vai ganhar essa vaga. Deus não precisa do seu currículo para honrar você. Deus não precisa das suas habilidades. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, eu não estou dizendo que você não tem que se preparar, não é nada disso. Eu estou dizendo para você que Deus não precisa de nada disso para promover você. Fica tranquilo. Quando Deus faz o seu processo seletivo, Ele olha para uma coisa. A Bíblia tem várias características das pessoas que foram escolhidas por Deus, mas eu escolhi uma que eu acho principal. Uma coisa principal para Deus escolher alguém para um propósito. Atos capítulo 20. Vamos ver qual que é o modus operandi de Deus. Atos capítulo 13, desculpa. Atos 13, 22. Atos 13, 22. Depois de rejeitarem Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei, olha o que Deus está falando, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Por que Deus escolhe Davi? A teologia concorda, quase que unânime com o que eu vou falar. Uma característica forte de Davi não era a capacidade que ele tinha de derrotar urso, não era a capacidade que ele tinha de destruir o leão, não era a capacidade que ele tinha de arrumar briga, mas a habilidade principal que se destaca na vida dele, que Deus olha, é o coração quebrantado de Davi. Davi tinha um coração quebrantado para Deus. Isso é uma marca das pessoas que Deus quer usar. Pessoas que têm um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração mole para Deus, um coração flexível para Deus, um coração vulnerável para Deus. É assim que Deus quer fazer. Ele quer pegar pessoas que tenham um coração amolecido para Ele. Por isso que eu estava mencionando aqui sobre nós do altar. Porque se o orgulho crescer no nosso meio, nós estamos inaptos para Deus usar a gente. Quando a gente começar a achar que é alguma coisa, quando a gente começar a achar que as coisas estão acontecendo por nossa causa, quando a gente começar a achar que a nossa capacidade, a nossa força, o nosso talento, por que Deus está querendo fazer essa igreja crescer na cidade? É porque o pastor prega bem? É porque tem uma banda de louvor legal? É porque não, Deus está fazendo isso porque Ele é Deus e ponto final. Ele não depende de ninguém aqui, inclusive de mim.
Não é porque a igreja tem uma habilidade especial, algo que ela está fazendo. Não vamos procurar ficar tentando entender por que Deus está fazendo. Ele está fazendo porque Ele é Deus e ponto. Ele está fazendo porque Ele quer fazer e ponto. Ele achou graça. Alguma coisa Ele viu aqui que está longe dos nossos olhos. Por isso que a gente tem que se conservar naquilo que Deus está ensinando para a gente. Não é ficar aqui inventando modinha. Não é ficar acompanhando as modinhas. Por que eu estava falando dos músicos agora? Vários lugares que a gente vai, que acaba de tocar o louvor, os músicos vão tudo bater papo do lado de fora da igreja. Coisa feia. Coisa ridícula. Por que faz isso? Porque está envaidecido, está orgulhoso, está arrogante. Não preciso ouvir a palavra, não, já ministrei, já fiz minha parte. Não, todo mundo precisa se alimentar da palavra de Deus. Os homens escolhem baseado nas habilidades. E até um homem de Deus se confundiu. 1 Samuel 16:6. Samuel era um grande homem de Deus, sim ou não? Um grande homem de Deus, que ouvia a Deus. Mas ele vai lá na casa de Jessé para ungir o novo rei. E aí o Jessé vai apresentando os filhos para ele. Ó, tem esse filho, tem esse filho, tem esse filho, tem esse filho, tem esse filho. E cada filho mais bonito que o outro. E de repente ele vê Eliabe, um filho com uma postura de soldado, forte, robusto. E o Samuel pensa: esse daí é o rei. Vou preparar o óleo agora, vou tacar agora. Olha lá, ó. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: olha o que ele pensa. Com certeza, é certeza, este é o que o Senhor quer ungir. Por quê? Porque ele olha para o estereótipo. Com certeza Deus quer usar isso, porque esse cara fez o conservatório tal, ele sabe tocar as notas tal, a oitava, a quinta, não sei na onde, e a escalada, a sextavada, não, oh, com certeza, querido, o que eu tenho visto na igreja, isso é conhecimento empírico, o que eu mais tenho visto na igreja, nesses anos que a gente trabalha com igreja, é Deus usar pessoas improváveis. Aquele que mais acha que é capacitado, porque está cheio de orgulho, cheio de vaidade. E às vezes aquele outro que... Eu sou uma prova disso. E eu não estou sendo falso, modesta, não. Eu sou uma prova disso. O que Deus fez na minha vida para poder hoje estar aqui pregando, falando para médico, falando para advogado, falando para engenheiro, falando para gente que tem cargo de executivo em empresa. O que Deus fez na minha vida aqui, só Ele podia fazer. Só Ele. Eu não me garanto em nada. Porque se for olhar para o meu currículo, vocês não, nem me escutar, vocês não estariam escutando. Mas é Deus que escolhe. É Deus que seleciona. E aí ele interrompe o pensamento de Samuel. E ele fala o que para Samuel? Olha aí. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então minha garantia não está nas minhas habilidades. Então Gideão, quando ele fala para Deus assim: ai, eu sou o menorzinho da casa do meu pai, eu sou o pequenininho, ai, a minha família, tudo. Deus não está vendo nada disso, Gideão. Ô Gideão, não é nada disso que está chamando a atenção de Deus, Gideão. Fica tranquilo, Deus não depende do poder aquisitivo da sua família. Deus não depende da tradição da sua família. Deus não depende da sua força. Deus não depende da sua capacidade. Deus não depende do seu currículo. Deus não depende dos seus contatos. Porque tem gente que é assim: não, eu estou desempregado, mas eu tenho uns contatos. Eu tenho uns contatos. Não, querido, não confia nos seus contatos, não. Entra no teu quarto e faz contato com quem tem todos os contatos. Vai se relacionar com quem tem todos os contatos. Isso é muito forte. Salmo 51, 17. Olha o que chama a atenção de Deus. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito,
ó Deus, não desprezarás. Sabe o que significa isso? Que uma pessoa que tem um coração humilde, e sabe de verdade, gente, nós cantamos aqui a primeira canção, quero ser como criança. Foi agora nós cantamos, né? A segunda? Foi a segunda ou a terceira? A terceira. Quero ser. Quando essa música cantou, David Keelan, quando ela estourou no Brasil, era um quebrantamento muito grande. Porque nós temos uma tendência de nos tornar crescidos e independentes e nos afastarmos de Deus por causa desse falso crescimento. E aí o coração que era para ser quebrantado agora está endurecido, porque agora a gente está julgando tudo, avaliando tudo, medindo tudo. O culto não estava, mas antes podia vir aqui um irmão cantar assim: conta para Jesus onde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a sua cruz, o que tu precisas, conta para Jesus. Aí cantava um louvorzinho desse, a gente se alegrava e falava: que culto tremendo. Agora hoje não, hoje a gente avalia o som, a gente virou técnico de som na igreja. O som estava muito alto, o som estava não sei o que, o louvor estava não sei na onde, o irmão estava não sei no que, e a gente começa a perder a essência por causa do orgulho do nosso coração. Deus, Ele não quer as nossas habilidades. Deus não está impressionado com aquilo que a gente sabe fazer. Deus está procurando um coração contrito e quebrantado. E o que a Bíblia fala? Que quando Deus encontra um coração assim, Ele não consegue resistir esse coração. Você já imaginou o que é Deus não resistir você? Gente, isso é muito forte. Imagina Deus não te resistir. Você pecou, você fez um monte de coisa, mas quando você se prostra diante de Deus, e você reconhece as suas misérias, e você reconhece a sua pequenez, e você reconhece a sua insignificância, Deus olha e fala: eu não posso resistir a esse homem, porque o coração dele é humilde, o coração dele é quebrantado, e eu não vou resistir a ele. Deus não resiste a um coração quebrantado. É que nem uma criança. Por isso que uma característica que ele fala assim: quem não for como uma criança não vai poder entrar no reino de Deus. Aí você tem que observar, porque isso é um insight bíblico poderoso. Isso aqui é uma chave que vira dentro da gente. Se ele está dizendo para a gente olhar para a criança e observar o comportamento da criança, a gente tem que ver do que ele está falando. E do que ele está falando? Está falando da inocência da criança. Para o seu filho não tem diferença nenhuma. Se você fizer uma festa temática para ele com um Hulk, com não sei o que, e fizer um bolinho de aniversário e cantar um parabéns para ele, tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Você achando que nossa, eu não tenho uma festa do Hulk, porque ele é simples. Criança, quando briga uma com a outra, não fica 3 dias sem se falar. Não fala mais comigo. Não. Brigou aqui, daqui a pouquinho está se abraçando. São todos os comportamentos da criança que mostram que o coração dela é quebrantado. Por isso que o David Keelan teve a inspiração: eu quero ser como uma criança. Quero ser como uma criança. Eu quero voltar para esse lugar de novo. A Bíblia fala em Tiago capítulo 4 versículo 6. Tiago 4, 6. Põe para mim, por favor. Tiago 4, 6. Lições para toda a vida. No processo seletivo de Deus, olha aqui, Ele, porém, concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então quem que Deus está resistindo? A pessoa que está com o coração duro, cheio de orgulho, sabe de tudo, não precisa de Deus, não precisa de ajuda, não precisa de ninguém. Belém, Belém, nunca mais fico de bem, tenho muitos amiguinhos e não preciso de ninguém. É assim. A pessoa que está com esse coração, que ela está dizendo que ela não precisa de ninguém, eu não preciso de gente, eu não preciso falar com ninguém, eu não preciso de relacionamento, eu não preciso de... É orgulho. Deus não tem como usar você para coisas grandes. Olha que interessante. Lucas 18, essa história é uma das minhas preferidas, porque é uma parábola que Jesus contou,
E essa parábola dá até arrepio quando a gente lê ela, porque é muito forte. Porque às vezes a gente se enxerga nesse personagem aqui. Olha o que diz assim, ó. Ele... põe aí para mim. Aleluia, irmão. Põe aí Lucas 18, 9. Alguns que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou essa parábola. Então ele contou essa parábola para quem? Para quem que ele contou? Para alguns que confiam na sua própria justiça. Aquele que está se garantindo em si mesmo. E despreza os outros, porque ele acha que ele é o mais importante, ele acha que ele é o mais especial, ele acha que ele é o melhor que todo mundo, ele acha que ele é o bambambam, ele acha que ele é a cerejinha do bolo, ele acha. Aí Jesus vai contar a historinha. Vamos lá, Jesus, conta para nós. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então os dois estão indo orar no mesmo horário. Tinha as orações no templo, que tinha a hora certa, a hora nona, a hora 3 horas da tarde. Tinha as orações do templo. Continua. O fariseu em pé orava no íntimo. Ele está fazendo uma coisa boa, gente. Orando. Orar é bom, sim ou não? Sim. Ele está orando. E como que ele orava? Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Olha que oração humilde. Ladrões, injustos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano que acabou de entrar aí na igreja. Continua a oração dele, vai lá. Eu jejuo 2 vezes por semana. Esse era espiritual. Está melhor que muita gente aqui, sim ou não? Gente, existe uma mensagem do pastor Anderson Silva, que ele fala assim, o tema da mensagem é: há pecado na nossa santidade. Porque até a nossa santidade pode ser um tropeço para nós. Porque quando a gente se achar demais, porque ora mais que os outros, porque jejua mais que o outro, porque não sei... E aí ele está se garantindo: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Está melhor que muita gente aqui, sim ou não? Sim ou muito. Porque o dízimo deles, gente, é dízimo do legalista. É aquele cara que ganha R$1, já te separa os 10 centavos na hora. Beleza, continua. O publicano, porém, ficou à distância. Então ele chega no templo, ele não vai no mesmo lugar que o fariseu está. Ele fica até longe. E nem sequer ousava em olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sei, talvez esse publicano aqui podia ser um grande empresário da cidade. Porque o publicano, quem era? Era um cobrador de imposto. Era alguém que trabalhava para o governo, alguém que talvez tinha poder aquisitivo. Mas quando ele chega no templo, ele não está se garantindo nada disso. Ele está dizendo: Deus, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim. E aí Jesus conclui, vamos lá. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então o processo seletivo de Deus, quando ele escolhe lá os 300 para Gideão, não é baseado nos critérios que a gente tem. Eu sempre tenho uma tese, isso aqui é uma teoria minha, tá? Não está na Bíblia, mas é uma teoria minha. Quando a Bíblia fala de Sansão, como que você imagina que era Sansão? Como que você imagina que ele era? Me ajuda aí, como é que você imagina? Você acha que ele era bombadão? Era bombadão, você acha? Oi? Bodybuild. O que mais? Vocês acham que ele... Sabe, altão? O Thor. Eu já imagino Sansão tipo Ney. Tipo o porte físico do Ney, assim, sabe? O Ney tá aí? Cadê o Ney? Não tá aí, não? É, ó, tipo o Mateus, assim, ó. Por quê, gente? É a minha teoria. Porque quanto mais improvável, mais Deus vai ser glorificado. Então, Deus está usando toda essa situação para mostrar para Gideão que o negócio não era ele que ia fazer.
o negócio não era ele que ia fazer. Então, quando escolhe os 300, eu estou imaginando esses 300, embora a Bíblia fala que eles estrategicamente colocaram a mão e levaram na boca, mas eu imagino talvez 300 homens improváveis. Juízes 7:7, continuando a nossa exposição. Juízes 7:7 diz assim: o Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Sabe o que Deus está ensinando para nós aqui? Terceira lição: você com Deus é maioria. Você com Deus é maioria. Ele está dizendo para você assim: ó, Gideão, tem 135 mil lá. Eu vou usar você para vencer com 300 homens. Esses 300 que eu separei, é ele que eu vou usar para mudar o cenário do povo de Israel. A Bíblia diz em 1 João 4:4. 1 João 4:4 diz assim, põe para nós aí, por favor. E essa é uma realidade que a gente tem que enxergar, gente. Esse versículo todo mundo sabe, mas tomar posse disso é que é difícil. A Bíblia fala assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quantos já conheciam esse versículo? Levanta a mão. Todo mundo conhece esse versículo, quase que de cor. Agora, a verdade, esse versículo é uma verdade de fato para nós no dia da batalha. Porque ele é bonito falar, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então nós precisamos dessa revelação para entender que nós lá fora somos maioria com Deus, e que nós podemos viver o extraordinário só pelo simples fato de Deus morar dentro da gente, porque maior é aquele que está habitando em mim e em você full time, 24 horas por dia. Ele está ali, habitando na minha vida e na sua vida. E Gideão precisava ter essa revelação. Eu estou percebendo, não sei se você está tendo a mesma leitura que eu, mas você vai ler na história de Gideão e você vai ver Deus tratando Gideão. Deus está querendo mostrar para Gideão: Gideão, eu sou com você, cara. Segundo Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. Olha o que nós precisamos aqui de revelação. Põe a mão no seu olho assim e fala: Senhor, abre os meus olhos. Fala assim: Senhor, eu quero enxergar. Gente, isso é um fato de fé, isso é um ato de fé. Sabe por quê? Que a gente precisa desse olho aberto. Porque saber que está na Bíblia: ai, Deus é maior, quem será contra nós? Ai, o maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mas nesse caso aqui, olha que história interessante para ilustrar isso. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, então aqui está falando de Eliseu e do seu servo. Quando ele acordou de manhãzinha, que ele abre a porta, que ele sai, ele olha e está cercada, a cidade inteira cercada. Do que? Olha lá. Viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade inteira. Aí ele entra em desespero, ele fala assim: então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O que vai fazer agora? Olha o quanto a gente vai destruir a gente, o exército deles é maior, eles são maiores que nós, o que a gente faz agora, Deus? E ele vai lá e conta para Eliseu a história. Eliseu, você não sabe o que agora já era, acabou para nós, está tudo derrotado. Continua. O profeta respondeu, calmamente, tranquilo: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. O profeta responde calmamente. Enquanto ele exclamou desesperado, o profeta fala: não tenha medo, calma. Porque andar nessa revelação é o grande desafio para nós cristãos. E aí o profeta faz uma oração. Por isso que eu falei para você fazer essa oração. Olha a oração do profeta, continua. Então Eliseu orou: Senhor,
abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. É isso que nós precisamos, andar nessa revelação. Nós com Deus somos maioria. Então ele está dizendo para Gideão: Gideão, é com 300 mesmo que você vai. Quarto, Juízes 7:8. Quarto ponto, quarta lição: o medo nos impede de desfrutar coisas grandes de Deus. Porque o medo é um paralisador, gente. O medo, ele paralisa a gente. E a gente tem que se libertar do medo. Nós, por causa do medo, se você for muito honesto com você mesmo, quantas vezes você já perdeu por seu medo? O quanto que o medo não atrasou o seu progresso? O quanto que o medo não impediu você de avançar? Tem gente que já podia estar com um negócio próprio faz tempo, mas o medo não deixa. Tem gente que já podia ter carta de motorista faz tempo, mas o medo não deixa. Tem gente que já podia estar casado faz tempo, mas não tem medo, não tem coragem de ter uma família, está morrendo de medo. Tem gente que já podia estar com um filho no colo, carregando o filho, não tem. Por quê? Porque tem medo de engravidar, porque tem medo de ter filho. Tem gente que já podia tá em outro trabalho, mas tem medo de tomar uma decisão. O medo vai paralisando a gente, vai impedindo a gente de ter os nossos melhores resultados. Então o medo atrapalha a gente. O medo paralisa a gente. E olha o que o texto está ensinando para nós. Gideão mandou os israelitas para suas tendas. Quem? Todos aqueles. Os 9.700. Vai todo mundo embora. Mas reteve os 300. Estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. O que eu aprendo com esse texto? Que por causa do meu medo eu deixo para os outros aquilo que poderia ser para mim. O texto está ensinando exatamente isso. O medo deles tirou aquilo que era deles e deu para os outros. Por causa do medo, vocês vão embora para casa, a provisão de vocês, as coisas de vocês, fica tudo aqui para eles. O medo impede a gente de ter os nossos melhores resultados. Eu não sei se você sabia, mas o medo, ele tem o mesmo efeito da fé. Porque o que a fé faz? A fé chama à existência o que não existe. Teve um período da minha vida, eu sou pastor hoje, há 20 e tantos anos, mas eu comecei na igreja, eu era um obreiro, e eu morava dentro da igreja nesse período, tinha um escritório do pastor, eu botava um colchãozinho lá, dormia, morava lá, eu fechava a igreja, abria a igreja, e aí sabe o que eu fazia? Quando todo mundo ia embora, eu não era nem casado com a pastora ainda, todo mundo ia embora, eu fechava a igreja, apagava as luzes, todo mundo ia embora, daqui a pouquinho eu voltava, acendia todas as luzes da igreja, e subia no púlpito da igreja e começava a pregar para as cadeiras. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? E eu começava a chamar à existência o meu ministério. Porque o medo, a fé faz exatamente isso. A fé, ela tem esse papel de chamar à existência o que não existe. Vou construir minha casa. Mas não tenho carta. Não tenho carro. Não precisa nem ter garagem. Não, se você tem fé, faz a garagem. Chama a existência. Começa a agir naquilo que não existe, você age com fé. Por exemplo, eu e minha esposa temos o hábito de orar pelas nossas noras. Meus filhos não namoram ainda, não casaram ainda, mas nós já estamos gerando em oração, chamando à existência aquilo que não existe. Inclusive eu estou orando bastante para existir uma logo aí para o Samuel, que está com 19 anos já, está na hora já, né? De arrumar, vazar logo, né? Amém? Eu não sei se você conhece a história da pulga. Eu estou terminando, gente. A história da pulga. Vocês me dão mais 10 minutos também? 10 minutos para a gente encerrar. A pulga. Um dia o cara falou assim: eu vou treinar a pulga. O que a pulga faz? O que a pulga faz? Pula, certo? E a pulga pula alto, né?
Aí o cara falou assim: eu vou pegar essa pulga e vou colocar ela dentro de um pote de vidro. Ele colocou ela dentro do pote de vidro e tampou o pote. Toda vez que a pulga pulava, ela batia a cabeça na tampa. Pá! E a pulga gritava: ai! Só que a gente não escuta, porque é na língua dela. Mas ela grita, ela deve gritar com certeza. Amém? E aí a pulga gritava de dor. Então o que a pulga foi obrigada a fazer? Ela foi obrigada a pular mais baixo. Então ela começa a pular dentro daquele pote com um limitador aonde não batesse mais a cabeça dela. E depois, quando ele solta aquela pulga, ela vai andar o resto da vida dela pulando baixo. Por quê? Porque ela tem medo de bater a cabeça de novo. É isso que o medo faz comigo e com você. Porque a gente bateu a cabeça e agora a gente está com medo de pular de novo. Bateu a cabeça, doeu. E toda vez que a gente lembra da dor, a gente fala: eu não vou pular de novo não. Eu já me frustrei num relacionamento, vou arrumar outro relacionamento. Eu já tentei montar um negócio, quebrou uma vez, vou montar de novo. Ah, eu fui dirigir, bati o carro, não vou tentar de novo. E aí, isso é o que? É uma pulga pulando baixo. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: ô pulguinha, pula alto. Avisa para essa pulga aí que não tem tampa mais não. Quem conhece aqui a história de Jó? Todo mundo conhece, né? Jó sofreu muito, sim ou não? Pensa num cara que sofreu. Ó, ele perdeu todo o patrimônio, perdeu a família, né? Os filhos todinho morreram, perdeu a saúde. Então Jó tinha tudo realmente para viver como uma pulga. Só que tudo que aconteceu com Jó tem uma explicação bíblica. Tudo que aconteceu com ele. E o que foi? Jó capítulo 3 versículo 25. Põe para nós aí. Olha o que a Bíblia diz. Por que aconteceu isso com Jó? Exatamente por causa disso, ó. O que eu temia veio sobre mim. O que eu me receava, isso me aconteceu. Por quê? Porque o medo traz à existência também negativamente aquilo que não existe. E tem gente que é escravizada pelo medo até hoje. Por quê? Porque ele fica pensando antecipadamente: ah, eu tenho medo de perder o emprego, tenho medo de morrer, eu tenho medo de não arrumar mais ninguém, eu tenho medo de ser do quê? Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de ficar doente, tenho medo de pegar o Covid, tenho medo. E o medo, quem lembra a época do Covid, o que aconteceu, gente? O pessoal estava com um medo terrível. Um medo terrível. Então o medo traz à existência aquilo que ainda não existe. E Jó talvez ficava pensando assim: ah, eu tenho medo de perder meus filhos, ah, eu tenho medo de perder meu patrimônio, eu tenho medo de perder minha saúde. E aí ele declara: o que eu mais tinha medo, isso me aconteceu. Então vença os seus medos. Por quê? Porque os seus medos podem trazer à existência aquilo que não existe. E por fim, último ponto: preste atenção no que Deus está falando de você. Quinta e última lição. Então Gideão vai ensinar para nós isso também. Deus vai fazer assim: Gideão, você está com medo ainda, né, Gideão? Olha só como é que Deus está tratando. Vai ver na cronologia da história. Você tem medo ainda, né, Gideão? Quer ver? Vamos ver. Abre aí para mim, 7, versículo 9. Gideão está com 300 homens na mão. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Gideão fala assim: ai meu Deus, hoje não, meu Deus, ai meu Deus, que medo. E aí Deus fala o que para ele? 10. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá. Está com medo ainda, Gideão? Então escute o que eu estou falando na boca do inimigo acerca de você. Escute, continua. E ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Continua. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale e eram numerosos como nuvens de gafanhotos.
Como não se pode contar a areia da praia, assim não se podia contar os seus camelos. Continua. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento de Midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Continua. O amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. O que a gente aprende com essa última lição, gente? Nós precisamos viver baseado no que Deus está falando sobre nós. Existe muita coisa sobre você que você não conhece ainda, e é por isso que o medo está atormentando você. Deus tem afirmações poderosas sobre a minha vida e sobre a tua vida, mas o nosso problema, sabe qual que é? É que nós não estamos acompanhando o manual do fabricante. Eu comprei uma panela de pressão, ela chegou ontem. Uma panela bonita, a panela lá de casa estragou. E eu comprei uma panela da Tramontina, uma panela Vancouver. Bonita a panela. E aí na hora que eu abro a panela, bonita, sabe? Aquela antiaderente, bonita a panela, abri ela. E quando eu olho dentro da panela, tinha um manual. Querido, mas o manual era grande. Era muita informação. E eu pensei: meu Deus! Para usar uma panela tem que ler tudo isso? E o que eu faço? Como todos nós fazemos? Eu já sei usar a panela. E é assim que a gente está fazendo com a nossa vida. Meu Deus! Para saber viver eu tenho que ler isso aqui, tudo isso? Não. Deixa eu viver do jeito que eu vou. Deixa eu me ligar sozinho na tomada mesmo, dentro do que der. E é assim que a gente vai vivendo a nossa vida. Por quê? Porque a gente não está prestando atenção no que Deus falou sobre nós. Gideão, aqui é a última parte da história. Ele vence os medos dele, exatamente. A terapia de Gideão acaba aqui. A terapia do Gideão acaba nesse texto, porque a última sessão da terapia, depois que ele escuta, o Senhor ainda falou para ele: na hora que você escutar o que eles estão falando de você, porque eu já mostrei para eles quem é você e o que eu vou fazer, a hora que você escutar, você vai ter coragem para atacar. Você já escutou o que Deus está falando sobre você? Vamos ficar de pé, sobe o louvor aqui. Você já sabe o que Deus está afirmando acerca de você, meu irmão e minha irmã? Você já está por dentro do que Deus está falando ao seu respeito? Isso é um fato. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós temos preguiça de ler o manual. Aqui tem resposta para tudo. Tem resposta para ter um casamento abençoado. Tem resposta para saber educar filho. Tem resposta para viver uma vida de paz. Tem sabedorias de Deus, tem pérolas preciosas de sabedoria para a nossa vida. Tem tanta coisa que, se você soubesse o que tem nesse manual, é o manual do fabricante. Quando Deus colocou você na terra, Ele entregou você com o manual. E aí o que a gente faz? Como a gente faz com todo o manual: preguiça de ler, preguiça de consultar o manual. Quem aqui já queimou algum aparelho porque não leu o manual? Eu não sabia que era 220. Eu não sabia que era isso. Duas coisas podem acontecer: ou você vai estragar o equipamento, ou você vai ter um equipamento a sua vida toda que você não vai desfrutar do potencial máximo dele. Para tudo tem manual, gente.
Meu carro, fui lá, abri o porta-luva, tem lá um manual dessa grossura. A gente não... Imagina você viver uma vida toda sem funcionar do jeito que você tinha que funcionar. Imagina você viver uma vida toda sem funcionar do jeito que era para você funcionar, e você não funcionou por quê? Porque você não procurou saber o que Deus estava falando. E o que importa para você? O que os outros estão falando. E Deus está curando Gideão. Gideão, não busque a aprovação dos seus pais, não busque a aprovação das pessoas. Gideão, não se trata da família que você nasceu, não se trata do seu clã, não se trata do seu currículo. E Deus está, cada versículo é uma terapia que Deus está fazendo com Gideão. Cada versículo é como se Gideão estivesse no divã de Deus, e Deus tratando Gideão para libertar ele dos medos dele. O Senhor quer libertar você dos seus medos nessa noite. E você vai fazer uma oração sincera para Deus hoje. Por causa do tempo, eu ia até fazer um apelo, chama aqui, mas eu não vou fazer. Nós vamos fazer aí mesmo na cadeira. Você vai falar com o Senhor agora. E você vai lançar diante dele os seus medos agora. Eu não sei quais são os seus medos, mas você vai assumir esses medos, porque isso é uma postura de humildade. Vai dizer: Deus, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de ser pai. Eu tenho medo de ser mãe. Eu tenho medo de casar. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de ser traída pelo meu marido. Eu tenho medo de ser traído pela minha esposa. Eu tenho medo. Deus, eu tenho medo. E esse medo está atrapalhando a minha vida. Deus, me liberta desse medo, Senhor. Me liberta dos meus medos, ó Deus. Eu preciso da libertação dos meus medos. Vamos falar com o Senhor, vamos?